A voz que você vai ouvir agora pertence a um menino de 10 anos. Não é a voz de alguém que pediu muito na vida. É a voz de alguém que aprendeu, muito cedo, que pedir não adianta, que é melhor trabalhar, que é melhor carregar, que é melhor não chorar na frente de ninguém. Era uma quinta-feira comum no centro da cidade, pelo menos para quem passa apressado sem olhar para os lados. O sol já estava alto, os carros buzinavam sem parar, e a calçada em frente ao edifício Aurora faiscava de calor. Foi ali, naquela calçada, que tudo começou. Eduardo estava de pé ao lado de uma caixa de isopor branca, com uma tabuleta escrita à mão com um canetão preto. Salgados, R$ 2. A letra era irregular, de criança, mas os salgados estavam quentinhos. Sua avó tinha acordado às 4 da manhã para fritá-los. Eduardo tinha acordado às 5 para ajudá-la a embrulhar. Às 6h30 já estava na calçada, sozinho, com 10 anos. Carregando uma responsabilidade que a maioria dos adultos não conseguiria suportar. E então, o homem saiu do edifício. 3 passos. Foi o tempo que ele levou para ver Eduardo, e para decidir que o menino era um problema. O homem se chamava Renato Brown. 52 anos. Terno cinza. Sapatos de couro envernizado que custavam mais do que o aluguel de 3 meses da casa dos avós de Eduardo. Ele era sócio de um escritório de advocacia no 12º andar do edifício. E havia chegado àquele endereço naquela manhã sem nenhum problema, até ver a caixa de isopor, até ver o menino. Renato parou a 2 metros de Eduardo. Não o cumprimentou. Não sorriu. Olhou para o menino da mesma forma que olharia para uma poça d'água na entrada do prédio, como algo a ser removido. Você não pode ficar aqui. Essa calçada é de uso do edifício. Eduardo levantou os olhos. 10 anos. Olhos escuros. Uma faixa de suor no pescoço. Eu tô vendendo só aqui nesse cantinho, senhor. Não tô atrapalhando ninguém. Renato respondeu seco. Você está atrapalhando sim. A entrada do meu prédio não é feira. Suma daqui. Nesse momento, e isso precisa ser dito, havia pelo menos 6 pessoas paradas na calçada. Um homem de meia idade encostado no poste, mexendo no celular. 2 mulheres conversando perto do banco de ônibus. Um entregador de aplicativo esperando o semáforo. Um segurança do próprio edifício, parado na porta de vidro. Nenhum deles disse nada. Nenhum se moveu. O silêncio que se seguiu durou 5 segundos inteiros. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer palavra poderia pesar. Eduardo tentou mais uma vez. Senhor, eu preciso vender. Meu avô tá doente. Os remédios são caros. Eu só fico aqui de manhã, prometo. Renato abriu levemente a boca. Fechou. E então fez algo que Eduardo nunca conseguiria esquecer. Ele riu. Um riso pequeno, seco, sem humor. O tipo de riso que não tem alegria nenhuma, só desprezo. Avô doente. Salgado quente. Que história tocante. Ele girou os ombros e olhou para o segurança na porta. Marcos, tira esse menino daqui. Agora. Marcos, 38 anos. Pai de 2 filhos. Morador do mesmo bairro de Eduardo. Marcos olhou para o menino. Olhou para o patrão. E desceu os 3 degraus da entrada em direção a Eduardo. Seus passos eram lentos, como se cada passo custasse alguma coisa. Vai embora, garoto. Não posso fazer nada. 3 palavras que nenhum adulto deveria ter que dizer para uma criança. Eduardo olhou para Marcos por um segundo. Apenas um segundo. Depois abaixou a cabeça, pegou a caixa de isopor e começou a andar. Mas Renato não havia terminado. E se eu te ver aqui amanhã, eu chamo a prefeitura. Vou dizer que você está vendendo sem licença. Eduardo não parou. Não respondeu. Apenas apertou a alça da caixa de isopor mais forte. Os nós dos seus dedos ficaram brancos. O que ninguém naquela calçada percebeu, nem Renato, nem Marcos, nem os 6 que ficaram em silêncio, era que no outro lado da rua, dentro de um carro preto com vidros fumê, alguém tinha visto tudo. O carro era um sedã escuro, discreto, estacionado há 20 minutos no mesmo lugar. Do lado de fora parecia vazio. Do lado de dentro havia um homem. Estava no telefone quando Eduardo apareceu com a caixa de isopor. Desligou o telefone quando Renato saiu do edifício. E ficou completamente imóvel durante os 3 minutos seguintes, apenas observando. O homem se chamava Hélio Monteiro, 61 anos, cabelo branco, bem cortado, uma cicatriz fina no queixo, lembrança de uma infância que ele nunca esqueceu. Hélio era dono de uma das maiores redes de supermercados do estado.
15 unidades, 2.300 funcionários. Uma fortuna construída ao longo de 40 anos, começando, ele mesmo gostava de dizer, com uma barraquinha de frutas na feira do bairro. Com 12 anos, exatamente como Eduardo, menos 2. Hélio abriu a porta do carro devagar. Saiu e atravessou a rua. Eduardo estava a meio quarteirão de distância, andando devagar, com a cabeça baixa. A caixa de isopor parecia pesada demais para um menino daquele tamanho. Ou talvez não fosse a caixa que pesava. Espera, disse Hélio. Eduardo parou. Virou. Viu um homem mais velho, de terno simples, caminhando em sua direção sem pressa, sem ameaça. Posso ver o que você tem aí? Eduardo olhou para a caixa, depois para o homem. São salgados, R$ 2 cada, coxinha, esfirra e risole. Hélio perguntou suave. Sua avó que fez? Uma pausa. Eduardo franziu levemente a testa. Como o senhor sabe que foi minha avó? Hélio respondeu com calma. Porque tem um cheiro nesse salgado que só a avó consegue fazer. Hélio abriu a caixa com cuidado. Olhou para os salgados organizados em fileiras, embrulhados em papel manteiga dobrado com esmero. Comprou 5, pagou com uma nota de 50 e disse para Eduardo ficar com o troco. Eduardo ficou olhando para a nota. O senhor não quer o troco de verdade? Hélio respondeu. O troco é para você, mas agora me responde uma coisa. O quê? Aquele homem ali te tratou assim com frequência? Eduardo olhou para o edifício no fim da rua. O silêncio durou 7 segundos. O tipo de silêncio de quem pesa se vale a pena falar a verdade para um estranho. Às vezes. Mas hoje foi pior. Por que hoje foi pior? Eduardo não respondeu de imediato. Suas mãos apertaram levemente a alça da caixa. Porque hoje eu precisava mais. Hélio ficou em silêncio por um momento. Então tirou um cartão do bolso interno do paletó. Um cartão simples, branco, com um nome e um número. Sem cargo. Sem logotipo. Me liga amanhã às 8 da manhã. Tenho uma proposta para a sua avó. Eduardo pegou o cartão. Leu o nome. Não reconheceu. Mas guardou. Do lado de cada rua, dentro do edifício Aurora, Renato Braun chegava ao 12º andar. Contente consigo mesmo. Sem saber que, naquele exato momento, estava entregando nas mãos de um menino de 10 anos o cartão que mudaria para sempre a história daquela família. E sem saber ainda quem era o homem do carro preto que havia observado tudo desde o início. Eduardo voltou para casa com a caixa mais leve. Não porque havia vendido mais salgados, mas porque havia algo diferente naquela tarde. Algo que ele ainda não conseguia nomear. O cartão estava no bolso da calça. Ele colocou a mão lá 3 vezes durante o caminho, só para ter certeza de que ainda estava lá. A casa dos avós ficava num beco do bairro do Jardim das Pedras, 2 quartos, uma cozinha pequena, um quintal de terra batida onde Dona Nair cultivava um pé de manjericão e um vaso de begônia que nunca morria. A pintura descascava em volta da janela da frente. A calha estava torta desde a última chuva grande, mas a porta estava sempre aberta, e de dentro sempre saía cheiro de café. Dona Nair estava na cozinha quando Eduardo entrou. 72 anos, cabelos brancos presos num coque firme. Avental florido, mãos que contavam histórias sem dizer uma palavra. Vendeu tudo? Quase, vovó. Faltaram 3. 3 não é ruim, meu amor. Amanhã a gente faz menos. Eduardo colocou a caixa na pia e tirou o dinheiro do bolso. Contou. R$ 46. Mais a nota de 50. R$ 96 no total. Dona Nair parou de mexer a panela. Isso tudo? Eduardo, de onde veio esse dinheiro? Um senhor comprou 5 de uma vez. E não quis troco. Dona Nair olhou para o neto por um tempo. O rosto dela tinha aquela expressão que Eduardo conhecia bem, entre a gratidão e o peso de receber. Que senhor foi esse? Eduardo tirou o cartão do bolso e colocou na mesa. Dona Nair secou as mãos no avental e o pegou. Leu. Leu de novo. E ficou em silêncio por 4 segundos completos. Hélio Monteiro. Ela disse o nome em voz baixa, como quem reconhece algo que não esperava reconhecer. A senhora conhece ele? Eduardo perguntou. Todo mundo conhece esse nome, Eduardo. Ela não explicou mais nada naquele momento. Dobrou o cartão com cuidado e guardou no bolso do avental. Voltou para a panela. Mas Eduardo percebeu, porque criança percebe essas coisas quando presta atenção, que as mãos da avó estavam levemente trêmulas.
Não de medo. De algo diferente. Naquela noite, Eduardo foi ao quarto do avô. Seu Geraldo estava deitado, a cabeça apoiada em 2 travesseiros, o volume do rádio baixinho. 74 anos. Diabético. Hipertenso. 3 remédios por dia que custavam, juntos, R$ 120 na farmácia mais barata do bairro, mas com um sorriso que Eduardo jurava ser o melhor do mundo. E aí, meu guerreiro, como foi o dia? Eduardo sentou na beira da cama. Pensou por um momento. Teve uma parte ruim e uma parte que eu ainda não sei o que é. Parte que você ainda não sabe o que é? É. Às vezes as coisas acontecem e você não sabe ainda se é bom ou ruim. Só o tempo vai dizer. Seu Geraldo sorriu. Quem te ensinou isso? O senhor mesmo. Seu Geraldo fechou os olhos e colocou a mão no ombro do neto. Não disse mais nada. Não precisava. Mas no quarto ao lado, Dona Nair estava sentada na beira da cama com o cartão de Hélio Monteiro nas mãos e com uma expressão que Eduardo nunca havia visto no rosto da avó. Algo entre esperança e um medo antigo que ela julgava ter enterrado faz muito tempo. Para entender o que viria depois, você precisa entender o que era aquela casa. Não o imóvel. A casa. O que vivia dentro dela. Dona Nair acordava todo dia às 4 da manhã. Não porque era obrigada, porque era o único horário em que a cozinha era só dela. Silenciosa. Quieta. O bairro ainda dormindo lá fora. Ela acendia o fogão, colocava a água para ferver. E começava. Fazer salgado não era o mesmo que trabalhar. Era o que ela sabia fazer melhor no mundo. A massa da coxinha era uma receita da mãe dela, que era uma receita da avó, que tinha vindo de uma cidade do interior de Minas que ninguém lembrava mais o nome. A proporção da farinha era de cabeça, o ponto da massa era de mão, o recheio era de coração, nenhuma receita escrita, tudo na memória, tudo transmitido por gesto, por cheiro, por presença. Eduardo havia aprendido a fazer coxinha aos 6 anos. Sentado no banquinho vermelho ao lado do fogão, com um avental que chegava até o joelho, imitando os movimentos da avó com uma massa menor. No começo saíam tortos. Dona Nair colocava os tortos separados e dizia que eram especiais. Eduardo cresceu achando que especial significava diferente dos outros. Mais tarde percebeu que a avó estava ensinando que diferente não quer dizer pior. Seu Geraldo tinha sido operário durante 30 anos numa metalúrgica do ABC. Tinha chegado a São Paulo com 19 anos, uma mala de couro e um endereço numa folha dobrada no bolso da camisa. Trabalhou a vida inteira. Aposentou-se com um salário mínimo. Nunca reclamou. Nunca pediu mais do que o necessário. Mas quando Eduardo nasceu, quando a filha deles morreu no parto e o pai da criança desapareceu dias depois, seu Geraldo chorou pela primeira vez na frente de Dona Nair. E depois disse a frase que Eduardo mais ouviria ao longo da vida. A gente não escolhe o que acontece. A gente escolhe o que faz com o que acontece. Eduardo não tinha memória dos pais. Tinha uma foto, pendurada na parede do corredor. Uma jovem mulher com os mesmos olhos escuros dele, sorrindo para a câmera num dia de sol. Toda vez que Eduardo passava pelo corredor, ele olhava para a foto. Não com tristeza, com uma espécie de curiosidade tranquila. Como quem olha para um lugar que nunca visitou, mas de alguma forma reconhece. Naquele sábado, 2 dias depois do encontro com Hélio Monteiro, Eduardo e Dona Nair estavam na cozinha como de costume. Mas havia algo diferente no ar. Dona Nair estava mais quieta, com aquele olhar de quem está pensando em muita coisa ao mesmo tempo, mas não quer preocupar ninguém. Eduardo notou, mas não perguntou. Aprendeu com o avô que às vezes o maior respeito é o silêncio. Fizeram juntos 120 salgados naquela manhã. Eduardo contou. 120. O dobro do normal. Vovó, por que tanta coisa hoje? Dona Nair não respondeu de imediato. Continuou modelando a massa com as mãos habilidosas, os movimentos automáticos e precisos. Porque amanhã vai ser diferente. Diferente como? Ela parou, colocou a coxinha no tabuleiro. Virou para o neto com aquele olhar que Eduardo chamava, em segredo, de o olhar de decisão. Aquele que aparecia quando ela havia pensado muito e estava pronta para agir. Eu liguei para o senhor do cartão. Eduardo parou também. E? Amanhã de manhã, ele vem aqui em casa. A frase pousou na cozinha como algo sólido. Eduardo olhou para a avó. Olhou para os 120 salgados no tabuleiro. E entendeu. Aquela noite, Dona Nair varreu a casa 3 vezes. Eduardo perguntou por quê. Porque eu não vou deixar um homem rico entrar numa casa suja.
A casa não está suja, vovó. Mas pode estar mais limpa. Eduardo sorriu, pegou a vassoura e varreu com ela. Às 23 horas, com a casa quieta e seu Geraldo dormindo, Dona Nair sentou na cadeira da cozinha, a única com braço, e ficou olhando para a janela. O pé de manjericão no parapeito balançava levemente com a brisa. Ela ficou ali um longo tempo, pensando em tudo o que havia acontecido, em tudo o que poderia acontecer. Em tudo que ela havia guardado por anos dentro de si, sem contar para ninguém, nem para seu Geraldo, nem para Eduardo, nem para si mesma, nos dias em que era mais fácil fingir que não existia. Mas o cartão de Hélio Monteiro estava na mesa à sua frente. E com ele, a memória de algo que ela julgava enterrado e que agora, de repente, parecia querer voltar à superfície. Hélio Monteiro chegou às 9 da manhã, de carro simples, não o sedã escuro, mas um hatch branco, sem motorista, sozinho, com uma sacola de padaria na mão. Trouxe pão de queijo. Espero que não seja indelicado aparecer com comida na casa de quem faz comida. Dona Nair abriu um sorriso pequeno, o sorriso de quem aprecia um homem que sabe se apresentar direito. Pode entrar. Sentaram na cozinha. O lugar natural daquela casa para conversas sérias. Café preto, pão de queijo, os 120 salgados cobrindo o tabuleiro ao lado do fogão. Hélio olhou para os salgados por um momento. Não disse nada. Mas Eduardo jurou ter visto algo diferente no rosto do homem. Algo parecido com reconhecimento. Dona Nair, me conta uma coisa. Há quanto tempo a senhora vende salgado? 43 anos. Comecei com 17. E sempre foi assim, vendendo na rua? Uma pausa. Dona Nair colocou a xícara na mesa com cuidado. Nem sempre. O que ela contou a seguir, Eduardo nunca tinha ouvido. Não por omissão maliciosa, mas porque a vida às vezes esconde as próprias feridas para proteger quem ama. 22 anos atrás, Dona Nair tinha uma salgaderia, não uma barraquinha, um estabelecimento, 2 funcionários, freezer industrial, cardápio próprio, clientes fixos, ficava na Rua dos Ipês, a 3 quarteirões do centro, e estava indo bem, muito bem. O problema começou quando o dono do imóvel morreu, e o herdeiro, um sobrinho de outra cidade que nunca havia pisado no bairro, resolveu que a propriedade valia mais do que o aluguel que Dona Nair pagava. O advogado que entrou em contato era conhecido na região, esperto, com argumentos legais que Dona Nair não entendia, e com uma proposta de rescisão que parecia razoável no papel, mas que, assinada, deixaria Dona Nair sem o estabelecimento e sem compensação. Ela havia contratado um advogado, barato, com pressa, e que não leu todas as páginas do contrato. Perdeu tudo em 3 meses. O equipamento, o ponto, os clientes, a reserva que havia juntado por anos. E, isso Dona Nair demorou para admitir, mas disse com a voz firme, sem dramaturgia, a vontade de tentar de novo. Eu fiquei com medo, medo de construir e perder outra vez. É mais fácil vender na calçada. Ninguém tira a calçada da gente. Hélio ouviu sem interromper. Seus dedos estavam cruzados sobre a mesa. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: o nome do advogado que a senhora contratou? A senhora lembra? Dona Nair levantou os olhos. Não esqueci nunca. Dr. Renato Brown. O silêncio que se seguiu durou 8 segundos. O tipo de silêncio que só existe quando uma peça encaixa com outra, de um jeito que ninguém havia planejado. Eduardo olhou para Hélio. Hélio olhou para Dona Nair. E Eduardo, 10 anos, olhos atentos, criança que aprendeu a ler o mundo nos rostos dos adultos, entendeu que acabava de acontecer alguma coisa muito grande, sem saber ainda o que. Dona Nair, quanto vale a receita da coxinha que seu neto me vendeu? A pergunta era estranha. Dona Nair quase sorriu. Não tem preço, senhor. Errado. Tem preço sim. O problema é que a senhora nunca teve quem te ajudasse a cobrar. Ele abriu o paletó. Tirou uma pasta fina, azul marinho. Colocou na mesa. Eu tenho 15 supermercados, todos com padaria própria, e nenhum deles faz coxinha como essa. Dona Nair não disse nada. Mas suas mãos, aquelas mãos que haviam feito 43 anos de salgado, pararam completamente de se mover pela primeira vez naquela manhã. A conversa que se seguiu durou mais 2 horas. Hélio apresentou uma proposta formal. Fornecimento de salgados artesanais para 3 unidades piloto de sua rede, com cozinha cedida, com ajuda para regularização do negócio,
com um contrato claro, simples, com um advogado de confiança dele para orientar Dona Nair em cada cláusula. Dona Nair ouviu tudo, fez perguntas, boas perguntas. Do tipo que fazem o interlocutor perceber que não está falando com alguém ingênuo, está falando com alguém que aprendeu a ser cuidadoso depois de apanhar uma vez. No final da conversa, Hélio disse algo que ficaria na cabeça de Eduardo por muito tempo. A diferença entre uma pessoa que constrói e uma pessoa que destrói não está no dinheiro. Está em quem eles escolhem enxergar quando passam na rua. Eduardo não entendeu completamente naquele momento. Entenderia mais tarde. Hélio foi embora às 11h30, deixou a pasta azul marinho e um cartão com o nome de uma advogada, doutora Carla Menezes, que entraria em contato na segunda-feira. Quando a porta fechou, a cozinha ficou em silêncio. Dona Nair ficou olhando para a pasta por um longo momento. Depois olhou para Eduardo e disse a coisa mais simples do mundo. Vai buscar o avô, ele precisa saber disso. A virada veio na segunda-feira. Tuteira. Carla Menezes era uma mulher de 45 anos, óculos quadrados, voz direta e o tipo de paciência clínica que os bons advogados levam anos para desenvolver. Ela chegou com 3 documentos e um tablet. Sentou na cozinha dos avós de Eduardo e começou a fazer perguntas. Perguntas sobre o contrato de 22 anos atrás, sobre o advogado, sobre os documentos assinados, sobre o que Dona Nair havia perdido e o que havia ficado para trás. Dona Nair foi ao quarto. Voltou com uma caixa de sapatos. Dentro, dobrados com cuidado, havia documentos, cópias do contrato original, recibos, cartas, uma notificação extrajudicial que nunca havia sido respondida. Doutora Carla pegou cada documento com cuidado, leu, releu o contrato original 2 vezes, e então tirou os óculos, os colocou na mesa, olhou para Dona Nair. Dona Nair, a senhora foi lesada. Isso aqui não é só má assessoria. Isso tem cara de conluio. A palavra caiu na cozinha como algo pesado. Conluio. Dona Nair não disse nada. Seu Geraldo, da cadeira ao lado, fechou os olhos por um momento. Eduardo ficou olhando para essa advogada. O que é conluio? É quando pessoas combinam de prejudicar alguém, juntas, de propósito. Uma pausa. O advogado e o dono do imóvel. Isso parece muito provável, sim. Silêncio de 10 segundos. O tipo de silêncio em que uma família inteira processa, ao mesmo tempo, a extensão de uma injustiça. Doutora C. Carla passou os 30 minutos seguintes explicando o que havia encontrado. A cláusula que havia sido inserida no contrato de rescisão, uma cláusula que Dona Nair não havia lido, que o advogado não havia explicado, abria mão não só do ponto comercial, mas de qualquer indenização futura por benfeitorias. Reformas que Dona Nair havia pago do próprio bolso, que ficaram no imóvel, sem compensação. Além disso, o inventário do imóvel, que deveria ter sido avaliado judicialmente, havia sido processado por um escritório específico, com sede no 12º andar do edifício Aurora, com o nome de Renato Braun na placa da porta. Eduardo ficou parado por um segundo, então se levantou da cadeira, foi até a janela, ficou olhando para o quintal, para o pé de manjericão, para o vaso de begônia. Não chorou, mas os punhos estavam fechados ao longo do corpo. O homem que havia mandado Eduardo embora da calçada era o mesmo homem que havia ajudado a tirar o negócio da avó dele 22 anos atrás. E ninguém sabia ainda, nem Dona Nair, nem doutora Carla, nem o próprio Eduardo, que Renato Braun havia entregado, sem saber, toda a documentação que precisavam nas mãos da única pessoa com poder para usar aquilo contra ele. O que aconteceu nas semanas seguintes foi silencioso. Não o silêncio do medo. O silêncio de quem trabalha. Doutora. Carla reuniu os documentos, consultou um sócio especialista em direito imobiliário, enviou uma notificação formal ao escritório de Renato Braun. Hélio Monteiro, por sua vez, acionou sua própria equipe jurídica, não para interferir no processo, mas para garantir que Dona Nair tivesse suporte técnico completo. E Marcos, o segurança do edifício Aurora que havia mandado Eduardo embora naquele dia, Marcos ligou para o número que doutora Carla havia deixado com Hélio, por vontade própria. Com informações. Ele não era mau. Era um homem em situação precária que havia feito uma escolha ruim num momento ruim, e que desde aquela quinta-feira não havia dormido uma noite inteira. Marcos havia presenciado, 3 meses antes, uma conversa no hall do edifício Aurora, entre Renato Braun e o administrador do condomínio vizinho, sobre limpar a calçada de vendedores ambulantes da região, sobre usar a fiscalização municipal como instrumento.
Sobre uma série de reclamações anônimas já protocoladas, Marcos havia guardado um áudio, porque algo naquela conversa havia soado errado para ele, porque ele era pai, e porque, no dia em que mandou Eduardo embora, havia visto nos olhos do menino algo que reconhecia. O confronto formal aconteceu numa tarde de terça-feira, não num tribunal, numa sala de reuniões, neutra, com os advogados dos dois lados, com os documentos, com o áudio. E com Dona Nair sentada do outro lado da mesa, não de avental, mas de roupa de domingo, com o cabelo preso firme, as mãos sobre a bolsa no colo, quieta, absolutamente quieta. Renato Braun entrou na sala com dois advogados, olhou para Dona Nair, não a reconheceu, não havia motivo para reconhecer. Para ele, ela era mais uma da lista, um nome, um processo, um número de pasta. Doutora Carla começou. Apresentou os documentos em ordem, a cláusula, o inventário, os e-mails que a equipe de Hélio havia conseguido legalmente, o áudio de Marcos. A cada item apresentado, os advogados de Renato faziam anotações. Renato, no entanto, parou de anotar no terceiro item e ficou olhando para a mesa. A caneta dele ainda estava na mão, mas ele a deixou cair sobre a mesa lentamente, não tentou apanhá-la, e ficou olhando para aquela caneta caída como se ela fosse o símbolo de algo que ele não sabia mais como segurar. O acordo foi firmado na mesma tarde. Indenização integral pelas benfeitorias, reconhecimento de dano e uma cláusula de conduta, a mais importante na opinião de doutora Carla, proibindo qualquer ação direta ou indireta contra vendedores ambulantes na região em que Eduardo trabalhava, com multa pesada em caso de descumprimento. Quando Dona Nair saiu da sala, Eduardo estava no corredor, com a mochila nas costas. Havia saído da escola às 3 e ido direto para lá, porque doutora Carla havia dito que terminaria por volta das 4. Eduardo ficou olhando para a avó. Dona Nair ficou olhando para o neto, e sem dizer nada, ela abriu os braços. E Eduardo, 10 anos, olhos escuros, menino que havia aprendido a não chorar na frente de ninguém, foi. Mas enquanto Dona Nair abraçava o neto naquele corredor, do outro lado do vidro, dentro de um carro estacionado na calçada, a mesma calçada do edifício Aurora, Renato Braun ficou parado por longo tempo antes de dar partida, porque havia visto e havia reconhecido o menino dos salgados. 2 dias depois, Eduardo recebeu uma mensagem no celular de Dona Nair. Um número desconhecido. Uma frase curta. Diga ao menino que a calçada não é dele. Nunca vai ser. Dona Nair não disse nada para Eduardo, mas ligou imediatamente para a doutora Carla, que ligou para Hélio, que fez uma ligação que Eduardo nunca soube exatamente para quem, mas que resolveu o assunto em menos de 24 horas. O número pertencia a um funcionário do escritório de Renato, jovem, assustado, que havia mandado a mensagem por instrução do patrão, sem saber que isso violava a cláusula de conduta firmada 2 dias antes. O funcionário confessou em menos de 1 hora. Renato Braun recebeu uma notificação de violação de acordo, com a ativação automática da multa, com cópia para a OAB, e com uma nota taquigrafada, simples, de doutora Carla. A calçada pertence a quem trabalha nela. Eduardo só soube de tudo isso semanas depois, quando Dona Nair decidiu que ele estava pronto para ouvir. Contou tudo na cozinha, de madrugada, com o café na mesa. Eduardo ouviu sem interromper. No final, ficou um tempo em silêncio. Então disse: "Vovó, você acha que ele vai tentar de novo?" "Não sei, meu amor, mas agora a gente tem quem cuide." "Mas e antes? Antes de Hélio aparecer?" Dona Nair olhou para o neto, para aqueles olhos escuros que eram os olhos da filha dela, e disse a verdade. "Antes, a gente tinha você. E você foi suficiente." Eduardo não entendeu completamente o que ela quis dizer naquele instante, mas guardou a frase. E mais tarde, muito mais tarde, entenderia que foi o menino com a caixa de isopor quem, ao ser visto por Hélio Monteiro, havia colocado em movimento tudo aquilo, não apesar da sua fragilidade, por causa dela. A salgaderia de Dona Nair abriu 4 meses depois. Não era grande. 2 fornos, uma bancada comprida. 3 funcionários, incluindo uma jovem do bairro que havia aprendido a fazer coxinha com Dona Nair em troca de ajuda com a faculdade. O cheiro que saía pela porta aberta todos os dias às 7 da manhã, atravessava a rua, subia pela calçada, chegava até o ponto de ônibus. E toda manhã, pelo menos 3 pessoas que passavam pela primeira vez paravam, olhavam, entravam. Hélio Monteiro apareceu na inauguração com um buquê de begônias.
porque Eduardo havia mencionado, numa das conversas, que a avó cultivava begônias no parapeito da janela. Hélio havia anotado. Esse tipo de atenção, Eduardo percebeu, era o que separava as pessoas que constroem das pessoas que apenas passam. Marcos, o segurança, apareceu também, com a família, mulher e 2 filhos. Dona Nair o recebeu pela porta da frente, sem rancor. Serviu café e disse, baixinho, só para ele: todo mundo que faz uma coisa errada tem uma chance de fazer uma coisa certa depois. Você não perdeu a sua? Marcos não respondeu, mas seus olhos ficaram brilhando por um bom tempo. Seu Geraldo estava lá também, sentado numa cadeira perto da janela, observando. Ele olhou para a salgaderia cheia de gente, para as mãos da esposa distribuindo coxinha com a precisão de quem faz isso há 43 anos, para o neto que corria de um lado para outro ajudando, aprendendo, existindo com aquela intensidade de quem ainda não aprendeu que o mundo pede para a gente desacelerar. Seu Geraldo disse baixinho, Nair. Ela parou, olhou para ele. A gente não escolhe o que acontece. Ela sorriu, porque era a frase dele. A frase que ela havia ouvido 100 vezes, e que agora, finalmente, havia se completado, não em palavras, mas em tudo que estava à volta deles. Eduardo ficou na calçada um momento antes de entrar. Olhou para a placa nova, de madeira, com as letras pintadas à mão. Salgados da Nair. A mesma letra irregular de criança que havia escrito a tabuleta da caixa de isopor. Porque Dona Nair havia pedido que fosse Eduardo a fazer a placa, e Eduardo havia feito com o mesmo canetão preto, com a mesma letra, porque algumas coisas não precisam mudar para se tornarem grandes, precisam apenas ser vistas. Aquela calçada nunca deixou de ser dele, mas agora ele tinha 4 paredes ao redor, e o cheiro da avó ainda impregnado em cada tijolo. Ele entrou,